Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 20. Assim diz a Palavra de Deus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio, Simão, filho de João. Foi meu Pai quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Que palavra linda, né? Aqui Jesus já estava próximo à sua morte, à sua expiação na cruz, ou seja, próximo de concluir o seu propósito para o qual ele veio no mundo, que era de ser Salvador. Então o que nós temos aqui? Primeiramente, Jesus já tinha feito muitos milagres, né? Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha feito multiplicação de pães. Jesus ainda viria logo no capítulo posterior, aqui no capítulo 17, a transfiguração, onde levaria Pedro, Tiago e João a um alto de uma montanha, e lá ele iria revelar a sua verdadeira natureza. Então nós temos algo muito interessante, que aqui fala que Jesus estava numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Que cidade é essa? Cesareia de Filipe. Em primeiro lugar, Cesareia de Filipe foi uma cidade construída pelo filho de Herodes, chamado Filipe. Então ele fez essa cidade e ele colocou o nome dessa cidade em homenagem ao imperador Tibério e também uma homenagem a si próprio. Então nós verificamos que esse era o contexto relacionado ao momento onde Jesus estava. Esse lugar, Cesareia de Filipe, era ao norte da Galileia, era um lugar onde havia muito paganismo, rituais pagãos. Essa cidade era chamada também de Panéias, por causa do deus grego, né, Pan. Então era onde era feito muitos rituais pagãos. Lá havia uma grande pedra, e essa pedra era uma pedra onde os rituais eram celebrados. O que nós temos aqui? Essa pergunta que não quer calar. E a pergunta é: o que dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, o que as pessoas pensam de mim? O que as pessoas elas compreendem quem eu sou? Uma pergunta bem interessante. Geralmente a gente costuma dizer, as pessoas normalmente dizem, né? A voz do povo é a voz de Deus. Pergunto, será? Será que realmente a voz do povo, ou seja, o que o povo pensa, o que o povo acha, realmente é a verdade? Nem sempre é verdade. Em alguns momentos pode ser verdade, em outros momentos não é a verdade. Então a primeira coisa que eu tenho que compreender é isso, né? Muito interessante essa questão. O que as pessoas dizem de você muitas vezes não corresponde à verdade. O que as pessoas pensam de você não corresponde muitas vezes à verdade. Ou seja, isso nós chamamos de reputação. O que as pessoas pensam que você é. E nem sempre aquilo que elas pensam que você é. Porque muitas vezes você não consegue comunicar realmente quem você é. E quando mais nós comunicamos, nos relacionamos com as pessoas, mais as pessoas vão nos conhecer realmente. Mas quando as pessoas não se comunicam conosco, ou nós não nos comunicamos, não nos relacionamos,
automaticamente a pessoa pode ter uma ideia falsa, ou seja, fora da verdade. Também eu posso entender que o que as pessoas dizem de Deus, ou do teu Deus, do nosso Deus, muitas vezes também não é a verdade, ou seja, muitas pessoas elas pensam que Deus ele é algo ou alguém, mas não conhecem verdadeiramente, não se relacionam com Deus, não procuram conhecer. E a palavra de Deus diz em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Ou seja, é uma ordem, um mandamento que nós venhamos a conhecer a Deus. Algo muito interessante, fala lá em Gênesis capítulo 3, que todos os dias, na viração do dia, ou seja, quando o sol já estava se pondo, Deus vinha para um culto, Deus vinha conversar, Deus vinha, como diz o gaúcho, né, tomar um chimarrão com Adão e Eva, ou seja, conversar, papear, ele vinha realmente se relacionar. Então, algo muito interessante, porque Deus ele é um Deus relacional, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus tem um desejo de se relacionar com a sua criação, os seus filhos, o homem, você e eu. O que eu posso entender então? Que muitas vezes, nem sempre o que a pessoa pensa de si mesmo ou dos outros também, muitas vezes é a verdade. Muitas vezes a pessoa ela acha comum muitas atitudes, muitos comportamentos, mas será que o comum é o normal? Ou o normal é o comum? As pessoas podem pensar assim, mas eu tenho um problema, porque quando eu chego em casa, a minha esposa não olha para mim, está sempre no seu celular, está sempre no seu jogo, na sua novela, os filhos nem me cumprimentam, cada um para o seu quarto, cada um com o seu celular, com o seu tablet, no seu notebook. Quando vamos jantar, cada um fica olhando para o seu celular, come a comida apressadamente, não há comunicação, ou quem sabe você homem também que fica olhando o teu jogo de futebol, o seu jornal e automaticamente não há mais relacionamento. E você começa a achar que é normal. E quando você vai deitar, você percebe que a tua esposa fica lá enrolando e não vai para a cama. Ou seja, não há um relacionamento, não há um tempo de qualidade. Mas você pensa, como de repente outros casais também se comportam dessa forma, outras famílias também têm essa rotina, que isso é normal. Não, isso pode ser comum, mas não é normal. Deus não fez a família para viver dessa forma. Deus fez uma família para viver plenamente, ter vida, e como diz a palavra de Deus, vida em abundância, vida completa, para serem felizes de verdade. É claro que nós temos aflições, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu compreendo que nós temos lutas, temos desavenças, temos brigas, temos discussões de relações, muitas vezes dentro da nossa casa, mas isso não pode ser a regra, isso tem que ser uma exceção. E como é que nós aprendemos? Através dos erros. Aprendemos errando e assumindo os nossos erros. Ou seja, corrigindo a nossa estrutura, a nossa vida, para ser uma versão melhor. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e amanhã, com certeza, eu tenho que ser melhor do que hoje. Então, é um constante aprendizado. Uma coisa muito interessante que eu tenho que entender é que o próprio Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele foi numa dessas festas judaicas e lá a família se perdeu dele e ele foi para onde? No templo, conversando com os rabis, com os mestres, com os doutores da lei. E por quê? Porque ele sabia que Deus era Pai, ele não tinha problema ou crise de identidade. Hoje talvez muitas pessoas tenham problema com Deus porque não reconhece Deus como Pai ou não consegue se ver como filho e como filho herdeiro. Então hoje eu quero dizer para você, você é filho de Deus, você é filha de Deus e você é herdeiro e herdeira de tudo que Deus tem para a tua vida. Se um dia você já confessou Jesus Cristo como teu Senhor, teu Salvador, você convidou que Ele viesse habitar na tua mente, no teu coração, e você procura obedecer a palavra dEle, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e por isso você tem herança de tudo e todas as bênçãos que tem na Bíblia Sagrada.
uma coisa muito interessante é essa pergunta, né? Então, a primeira coisa que eu posso entender, a voz dos homens não significa que seja a voz de Deus. A voz dos homens aqui era falha, porque o homem aqui estava analisando Jesus como, por exemplo, Elias. Mas Elias era primo de Jesus, tinha apenas 6 meses de diferença. Ou seja, como é que Jesus seria a reencarnação de Elias? Será que Jesus seria um fantasma de um dos profetas, como por exemplo Jeremias ou outro profeta? Então a interpretação dos homens, a visão dos homens, a voz dos homens não é a voz de Deus. Pode até ser um ditado bonito, pode até ser um ditado que em alguns momentos seja correto, mas nessa aplicação aqui nós não podemos entender. E a Bíblia diz também no livro de Jeremias, capítulo 17, que o nosso coração ele é enganoso, ou seja, o meu coração, o teu coração é enganoso. Nós podemos pensar muitas coisas, nós podemos achar muitas coisas, mas isso não significa que isso seja a verdade. A verdade está na palavra de Deus, a verdade está no próprio Deus, ou seja, na Bíblia Sagrada. A segunda voz que nós temos que entender e compreender aqui agora é a voz de Deus. Olha só, Jesus faz uma pergunta e diz, e vocês? Ou seja, o que o povo pensa, eu já sei, eu já ouvi, vocês estão me falando, vocês estão me relatando, mas e você? Quem eu sou para você? Ou seja, discípulo. E essa pergunta não quer calar para mim, não quer calar para você. Quem é Jesus de fato para você? Será que Jesus ele é apenas um guru? Será que Jesus ele é um rebelde sem causa? Será que Jesus foi somente um líder, uma liderança religiosa? Será que Jesus foi o que? Um fantasma, como alguns pensam que ele foi? Quem é Jesus para você? Ou seja, quando você consegue definir quem é Deus, quem você é, qual o propósito que você tem nessa terra, você vai saber com certeza que a tua vida tem um sentido, sua vida também tem um destino, e o destino é voltar para os braços do teu Pai. Então eu entendo muito interessante aqui, em Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10, diz que se nós confessarmos Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, e nossa boca confessar e nosso coração crer, nós somos salvos. Então nós temos duas questões que são básicas para a salvação. Primeiro é crer, confessar pela boca, ou seja, as minhas atitudes têm que demonstrar que eu creio em Jesus. Pastor, significa então que a partir desse momento eu não vou mais pecar? Significa que a partir desse momento agora eu sou uma pessoa madura? Bom se fosse. Apenas é o início, nós temos toda uma maratona, uma corrida e todos os dias estão sendo treinados, todos os dias nós estamos tendo que corrigir nossos erros e o Espírito Santo vai nos convencendo de todo o pecado, da justiça e de todo o erro. Então, quando nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor, realmente fica mais fácil, pois o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra significa que eu também posso e devo vencer o mundo, mas eu não venço o mundo com as minhas forças, ou seja, com a força humana, eu não venço o mundo através dos meus rendimentos, dos meus recursos financeiros, o meu diploma ou os meus amigos. Eu venço o mundo, ou seja, as circunstâncias adversas, os problemas, as tempestades, o deserto que eu passo, os gigantes que eu tenho que enfrentar é na força do Espírito Santo, na força do próprio Deus. Quem é Jesus para ti? Jesus, ele pode ser teu libertador. Jesus, ele pode ser teu salvador. Jesus, ele pode ser aquele médico que cura as tuas doenças. Jesus pode ser o teu provedor, aquele que provém, te sustenta e que te ajuda na hora da necessidade. Jesus, ele pode ser o teu Senhor, ou seja, que tem a última palavra, aquele que é o dono da tua vida, aquele que te dirige, aquele que te guia. Jesus pode ser o teu advogado, ou seja, ele te ajuda nas causas impossíveis. Jesus também pode ser o teu juiz, ou seja, aquele que vai decidir em favor de você quando você estiver pleiteando uma causa e colocar diante do Senhor, porque Ele é o teu vingador. Jesus, Ele pode ser o teu pastor, ou seja, Ele vai te levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, como diz no Salmo 23. Esse é nosso Jesus.
é aquele que nos leva para um lugar seguro. Jesus pode ser luz, Jesus pode ser uma porta, e quando você entra nessa porta, você tem respostas. Quantas vezes batemos em tantas e tantas portas, mas não encontramos respostas humanas, não encontramos algo que seja justo aos nossos olhos, mas quando nós batemos na porta dos céus e ouvimos a voz de Deus, com certeza absoluta, nós vamos ter respostas. Para que tudo isso? Para que nós possamos também compreender que Jesus, além de ser tudo isso que eu falei, mas ele tem algo, ou uma expressão muito interessante em Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 12 de posterior, fala sobre Jesus como Deus e fala como Jesus como noivo. Em Efésios capítulo 5, fala sobre Jesus como noivo, ou seja, aquele que vai desposar a sua noiva, a sua igreja. Então, esse vai ser o ápice do nosso destino aqui. Um dia nós vamos nos encontrar ou nos ares, nos céus, quando vamos ser arrebatados, ou quando nós morrermos, nós morremos aqui, saímos desse mundo e abrimos nossos olhos para um novo mundo, um mundo verdadeiro, um mundo real, que é o mundo espiritual, onde o Senhor, que é Espírito, vai estar nos esperando, ou seja, de braços abertos, com um sorriso bem largo e dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, agora vou te dar alívio. Então o Senhor nos dá alívio nesse momento, nessa terra, mas também quando nós entramos no seio de Abraão, ou seja, no paraíso, na vida eterna, Ele agora limpa os nossos olhos de toda tristeza. E a partir daquele momento, nenhum mal mais pode nos atingir, porque nós estamos seguros, completamente seguros diante do nosso noivo. Isso significa que o Senhor, Ele quer e deseja intimidade. Intimidade para quê? Primeiramente, para que nós possamos ter um tempo de qualidade com o Senhor. Intimidade para conhecê-lo mais. E como é que nós conhecemos a Deus, pastor? Muito simples, tu conhece a Deus, eu conheço a Deus, primeiramente lendo a palavra, meditando na palavra, vendo realmente as características desse meu noivo, sabendo como ele pensa, sabendo como ele sente, sabendo as suas palavras e obedecendo a sua palavra. Como é que eu conheço? Permanecendo na sua presença, porque quando nós oramos, geralmente nós pedimos e pedimos muito, mas nós não paramos muitas vezes para ouvir a voz do Senhor. Pastor, é possível ouvir a voz de Deus? Sim, mas como é que Ele fala? De uma forma audível? Até pode falar de uma forma audível, uma forma que eu possa ouvir tranquilamente, mas geralmente Ele fala no meu coração, ou seja, Ele fala na minha consciência, Ele fala dentro de mim, na minha mente. E eu tenho paz. Quando o Senhor fala comigo, eu tenho que aprender a discernir e saber distinguir, diferenciar a voz do Senhor das outras vozes. Pastor, quais outras vozes? A primeira, a minha própria voz, ou seja, eu também penso, meu coração, minha consciência pensa. Então eu tenho que saber diferenciar a voz de Deus do meu próprio coração, porque o meu coração é enganoso. Eu tenho que também saber diferenciar a voz de Deus da voz do diabo. Muitas vezes ele vai falar coisas que parecem ser certas, mas o caminho realmente é para o mal. Ou seja, eu vou me dar muito mal. Olha só, Pedro, então ele discerniu a voz e chamou Jesus de Cristo, ou seja, o Messias, aquele que era prometido, o Salvador de Israel, o Salvador do mundo. E o próprio Jesus, ele disse assim, olha que privilégio, Pedro, tu teve, porque não foi o homem que falou contigo, foi o próprio Deus, é uma revelação que veio do Pai. Então, Pedro foi realmente distinguido dos demais apóstolos nesse momento agora, porque ele ouviu a voz de Deus. E interessante que a palavra Pedro, ou seja, o nome primeiramente Simão, porque até então ele era Simão, e Simão, o nome significa aquele que ouve. Então ele diz Simão, filho de Jonas. Jonas, o pai de Simão, o nome Jonas significa mensageiro. Então ele já tinha um pai com o nome realmente também abençoado, mensageiro. Agora imagina só a vida de Simão, até então Simão. Quantas e quantas vezes a sua mãe, o seu pai, os seus amigos, seus irmãos, as pessoas que viviam com ele,
como agora a sua esposa, porque ele era casado, falava para ele, Simão, ou seja, aquele que ouve. E de repente a mãe, Simão, tu já escovou os dentes? Simão, ou seja, aquele que ouve, vai lá fazer os temas. Simão, ou aquele que ouve, você já pescou hoje? Ou seja, ele se criou entendendo que o seu nome era aquele que ouve. Então ele tinha uma percepção muito especial por causa do seu nome. Você e eu, nós precisamos também ser chamados de Simão, ou seja, aquele que ouve, porque quem ouve a palavra de Deus e obedece, esse verdadeiramente ama, esse verdadeiramente tem intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, ouve, discerne a voz do nosso Senhor. Agora Jesus, ele pega e muda o nome de Simão, ou seja, aquele que ouve, para Pedro. E Pedro é pedra, uma pequena pedra, uma pedra móvel no grego, para Pedro. E ele diz assim, sobre essa pedra, ou seja, agora ele tirou o nome de Pedro, que é Petro, para pedra, que é Petra. Uma rocha enorme, fixa, grande. E ele disse, sobre essa rocha, ou seja, sobre essa pedra, vou edificar a minha igreja. E essa rocha, essa igreja que seria edificada sobre essa rocha é o próprio Deus. Essa rocha que seria edificada a igreja seria a própria confirmação e a verdade que foi revelada para Pedro, que Cristo era verdadeiramente o Cristo, o Messias, o Salvador. Então é algo muito interessante. Interessante que pedra, já no Antigo Testamento, já falava muito sobre pedra. Jacó, quando ele teve um sonho, saindo, fugido, né, do seu pai Isaac e do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, no meio do deserto ele parou e teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada que os anjos eles subiam e desciam por essa escada, a escada do céu. E ele viu, aqui é o lugar onde Deus ele tem um portal, onde tem uma escada de anjos subindo e descendo a todo momento. E lá ele edificou uma pedra como um altar. Então, pedra é um marco, pedra é um altar. Agora ele falou sobre igreja. Embora que a palavra igreja, em grego, ecclesias, ou seja, uma assembleia de pessoas, não era algo totalmente que não era conhecida no Antigo Testamento. No Antigo Testamento já falavam já em congregação dos santos, congregação dos justos, em reunião do povo de Israel. Só que agora Jesus está falando a minha igreja. Olha só, ele colocou um pronome possessivo, a minha igreja. Ou seja, pessoas que vão estar ligadas de uma forma universal, ou seja, católico, que significa universal. Uma igreja mundial, uma igreja universal, uma igreja de pessoas compostas de todas aquelas pessoas que confessam a mesma fé declarada por Pedro, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Salvador. Você crê e confia em Jesus? Você um dia já confessou que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, ou seja, Senhor, que significa que tem a última palavra, Salvador, aquele que realmente vai te salvar. Você crê nisso, você confia nisso, você confia nele. Se você crê em Jesus como teu Senhor e teu Salvador, você está salvo. E a Bíblia diz que há um livro no céu chamado Livro da Vida, e todos aqueles que estão com seu nome escrito no Livro da Vida, um dia vão estar junto com o Senhor. Então, mais uma vez, para que a gente possa conhecer o Senhor, para que a gente possa ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus, nós precisamos ter tempo de qualidade. Pega um casal, você que é casado, você conhece essa pessoa que você vive, que você dorme, que você come junto com ela? Ou seja, pastor, mas como isso? Muito simples. Você sabe o que ela gosta, o que ela prefere, os seus hobbies, você conhece os sonhos dela, você sabe a comida preferida, você sabe os hábitos que ela tem. Com o tempo, a tendência natural de um casamento, de um relacionamento profundo e íntimo é o quê? Um conhecer bem o outro. Quando um não está bem, um está chateado, só pela pisada já conhece, só pelo rosto já conhece. A mesma coisa tem que ser com o Senhor.
Quanto mais tempo eu tenho com Deus, mais tempo eu medito na palavra dele, mais tempo eu oro, jejuo, me consagro ao Senhor, mais eu vou conhecer ao meu Deus. Então nós precisamos conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, porque tem coisas difíceis na vida. Tem pessoas que humanamente é complicado a gente conviver e se relacionar. Então também nós podemos pedir para que Deus nos ensine a perdoar, a orar e amar e orar pelos nossos inimigos, pessoas que nos fazem mal. Mas isso só é possível quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos ter o fruto do Espírito, ou seja, nós vamos ser parecidos com o Senhor e vamos ter o mesmo pensamento, vamos ter o mesmo sentimento. Automaticamente nós vamos ter esse comportamento que é o comportamento cristão. Aí ele fala sobre as portas do inferno, ou seja, portas do Hades, a porta do mundo dos mortos, onde as pessoas ficam depois que elas morrem. Então nós precisamos entender que as portas do inferno, elas não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. O que é isso? É uma igreja ativa, uma igreja que vai de encontro, ou seja, contra essas portas para tomar das mãos do diabo pessoas que hoje estão encarceradas, presas, pessoas hoje que estão necessitando de libertação. E aqui ele fala sobre as chaves do reino, ou seja, chave, ele se refere à autoridade. Então, Pedro, ele foi a primeira pessoa que teve o privilégio de abrir a porta da fé. E hoje nós podemos também ter esse privilégio de abrir a porta da fé. Ou seja, a palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais fé é gerada dentro de mim. E ele abriu quando? No Pentecoste, em Atos 2. Depois, ele abriu também para os samaritanos, em Atos 8. E depois abriu para os gentios, em Atos 10. Mas também nós podemos ouvir a voz do diabo, porque tão logo passou a situação, Jesus disse assim, olha, arreda-te de mim, Satanás. E você vai ver que Jesus pegou pesado com Pedro. Mas por quê? E nós podemos compreender, nós podemos entender que a mesma pessoa que ouve a voz do céu também pode ouvir o diabo. Então nós precisamos de ter discernimento espiritual. Uma coisa muito interessante que eu tenho que entender é que nós podemos ser sábios e tolos. E dentro de nós temos uma pessoa sábia e uma pessoa tola. Nós devemos agir como sábio, não como tolo. Quando Pedro agiu como sábio, Jesus falou da boca dele que ele era uma pedra, ou seja, de edificação. Mas quando ele falou como tolo, ele foi considerado uma pedra de tropeço. E também nós podemos ser pedra de edificação ou pedra de tropeço. Então eu não posso emprestar os meus ouvidos ao diabo. Para isso eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso renovar a minha mente constantemente. Eu tenho uma mudança de mentalidade, de crenças e valores. E eu faço isso como? Tendo relacionamento com Deus, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, estando mais perto de Deus. O que eu quero colocar hoje para mim e para você? Hoje o Senhor está colocando vida ou morte, bênção ou maldição. Nós podemos escolher todos os dias, que você escolha a vida, que você escolha a bênção, que você escolha ter um relacionamento com Deus e seja um embaixador do reino de Deus. Ou seja, levando uma palavra de fé, de esperança e de amor. Vamos orar para que Deus possa também te abençoar. Deus amado e Deus bendito, eu coloco agora, ó Pai, essa pessoa que está ouvindo essa programação. Que ela possa, Senhor, neste momento ser tocada por Ti. Que haja uma mudança real, uma mudança significativa, que ela possa ser uma pessoa melhor, que ela possa ser um cristão melhor, um pequeno Cristo, que ele tenha um comportamento, uma atitude, um pensamento, um sentimento parecido com o Senhor. Querido Espírito Santo de Deus, muda essa pessoa e transforma naquela pessoa que o Senhor projetou antes da fundação do mundo. É o que nós te pedimos. E desde já,
agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e amém.